como estará o Brasil nessas eleições. Olá, eu sou Felipe Gajewski, sou tarólogo, numerólogo e terapeuta holístico. Fico muito feliz pela sua presença aqui em mais esse vídeo. Peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e me ajude a crescer esta egrégora de luz. Já com a nossa mandala aqui pronta, a mandala é uma forma de nós analisarmos todas as casas da mandala, e cada casa da mandala traz ali uma visão, uma orientação, um posicionamento, como que está a visibilidade, né? Tudo isso aí, nossa imagem, a nossa energia. Então, olhando pela mandala, a gente consegue ter ali uma análise mais profunda da situação, né? Então, começando analisando aqui o Brasil nas eleições, como o Brasil estará nessas eleições, né, desse ano. Na casa 1, que é a imagem do Brasil, né, dessas eleições e tudo mais, saiu aqui um 4 de espadas, né? Não é uma carta boa para essa casa, né? Por quê? 4 de espadas na casa da imagem mostra ali que o Brasil está fragilizado, sendo um 4 de espadas com um grau de estresse grande, né? Então, quando eu digo Brasil, é o coletivo, né? A população brasileira. Então, assim, o Brasil não está muito bem a imagem que se passa dessas eleições devido, sendo uma carta do naipe de espadas, devido a essa tensão toda que nós estamos passando. Então, não está muito legal essa imagem do Brasil como um todo, né? E lembrando também que quando nós passamos por processos de crescimento, de melhoria, né, desenvolvimento, despertar de consciência, nós estamos sempre, nós passamos por dificuldades. Então, às vezes a bagunça, ela aparece justamente porque está mudando as coisas, né? Então, essa imagem que nós estamos aqui, e aí conforme eu for tirando as outras cartas, fica mais claro o entendimento aqui da mandala, tá? Na casa 2, que é bens, valores, recursos próprios, tem uma carta do carro. Então, mostra muito esse anseio do Brasil, de todo o conjunto, de imaginar esse país indo para frente, imaginar esse país se desenvolvendo, crescendo, né? Então é muito pertinente essa carta, porque a carta do carro é uma carta, é o carro passando, então ele está abrindo caminhos. Então, nessa casa, na casa 2, bens, valores, recursos próprios, vamos se dizer que é um movimento. A eleição é um grande movimento que vai mexer com todo mundo vai aprender algo, e consequentemente esse mexer é o abrir caminho a novas possibilidades da nossa vida, né? Então, começa a abrir, e lembrando que para arrumar a casa às vezes existe a bagunça, né? Para mexer, para mudar as bases, para mudar a forma de ver a vida. Na casa 3, que é a casa da comunicação, saiu aqui um rei de copas. Então, assim, o Brasil, mesmo com toda a dificuldade que estamos aí, né, essa tensão toda, a polarização toda, um rei de copas na casa de comunicação mostra que o Brasil, mesmo que tá ruim, tá difícil, as pessoas, elas acreditam que a coisa vai mudar, porque elas entendem que a essência do país não é essa que estamos vivendo, é outra essência, uma essência mais positiva, uma essência mais alegre, como sempre foi. Então, ao lado comunicativo, está mostrando isso, é como se a alegria estivesse escondida, a alegria não pudesse ter vez no momento atual, tá? Na casa 4, casa da família, base emocional, né? Um as de ouros. Então, um as de ouros nessa casa traz muito ali a consciência que todo mundo está querendo uma mudança. E uma mudança no sentido, como é uma carta de família, de ver a família prosperar, de ver a família crescer, de ver a família se desenvolver, e no geral. Então, não é só a minha família, mas é que a família de todas as famílias brasileiras possam crescer, se desenvolver. Então, esse é um anseio que aparece nessa carta, tá? É um desejo que, junto com esse rei de copas, mostra isso. São anseios que é como se estivessem sido enterrados, né? E a gente precisa desenterrar isso e trazer de volta a nossa essência como país. E não
da essência da briga, essência do ódio, trazer a essência humana. Na casa 5, que é a casa do lazer, romance e criatividade, a carta do julgamento. Então, vamos dizer que é uma eleição que vai nos colocar nessa posição do julgamento, né? Porque o julgamento decide para que lado a pessoa vai, o que vai fazer, o que vai acontecer, se vai ser absolvido, se vai ser preso, se vai ser condenado, se vai ser perdoado. Então nós estamos bem nesse caminho, né? Então percebe que em todo esse processo que estamos vendo aqui até esse presente momento, mostra que essa questão da eleição, ela é muito mais do que uma questão política, e sim uma questão de maturidade do país. Tira a política de lado, é mais o que? As pessoas. Porque quando a gente vê as pessoas brigando, destilando discurso de ódio, né? Tudo isso, essa bagunça toda, no fundo, a política só foi uma válvula de escape para elas falarem aquilo. Mas há sim uma questão interna, nosso emocional, como nós nos portamos como sociedade. É isso que está em jogo, né? É essa questão da alma que está em jogo nessa eleição. Na casa 6, trabalho, rotina, aperfeiçoamento pessoal, uma roda da fortuna. Tá? A roda da fortuna mostra ali que nós... é como se nossa sociedade estivesse ali sempre criando expectativa. E aí cria aquela expectativa e é como se fosse um voo de galinha, né? A galinha sai e cai. Então, a gente cria expectativas e dá com a cara na parede. E tudo isso é porque nós precisamos entender o que está por trás. O que está por trás é a questão de consciência da alma. Então, nós, né? Como nós nos julgamos, como nós nos aceitamos como brasileiros, né? A nossa realidade de cultura, tudo isso é um chamado que a espiritualidade nos coloca nesse momento justamente para que nós possamos parar e refletir. Então a roda da fortuna é a roda que mostra os altos e baixos da vida. Existem os altos e baixos justamente para que eu possa crescer, que eu possa refletir aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu e por aí vai. A ver que aquilo que foi bom não foi, e ir refletindo e analisando, tá? Na casa 7, casa da união, das parcerias, uma carta da força. Então isso mostra que nós estaremos num caminho que nós precisamos começar a nos aceitarmos como nós somos, né? Aceitarmos a nossa essência cultural, aceitarmos a nossa unidade como país. Por que eu falo isso? Porque é fundamental. Um país que não é unido sempre vai ter dificuldade de alcançar o crescimento e o desenvolvimento, tá? Então, essa carta da força mostra muito isso. Se nós não estivermos fortes o suficientes e unidos, nós não vamos conseguir crescer como país. Então, a gente tem uma carta do carro que mostra os anseios nossos de abrir as oportunidades, de fazer as coisas e tudo mais, mas por uma falta de união, uma falta de saber, de ouvir a nossa essência da alma. E o que é ouvir a nossa essência da alma? Ouvir a nós mesmos, não ir na onda do que o outro diz, mas que nós possamos criar uma egrégora energética positiva para todos. E é isso que faz crescermos. Muitas pessoas perguntam por que os países que passaram por guerras e tudo mais são mais prósperos e não sei o que lá. São países que sofreram. E eles só são o que são hoje porque eles sofreram muito e eles tiveram que se unirem para mudar. Então, a mudança começa eu tendo consciência que eu preciso estender a mão ao outro, independentemente do que a pessoa faça, pensa, mas estender a mão ao outro com amor. Só assim que nós vamos conseguir ir para frente. Na casa 8,
que é a casa do karma, transformação, nós temos um 3 de espadas. Então, de fato, vamos dizer aí que esses momentos atuais que nós estamos vivendo, né? Atuais não, né? Já tem um tempo, essa confusão toda, bagunça no Brasil e tudo mais, um 3 de espadas. Então, nós estamos transmutando, ou seja, mudando para um karma que estamos passando. Não é à toa que estamos nessa situação, justamente porque enquanto nós não tivermos consciência que eu preciso saber estender a mão com amor ao outro, independentemente do que seja, sem julgar, nós como nação não iremos crescer. E temos uns 3 de espadas na casa de karma. Então é um processo que estamos passando e temos que aprender. Karma é aprendizado. Então, para você que está assistindo esse vídeo, se você vê uma pessoa que destila o discurso de ódio, raiva e não sei o que, isso, aquilo e tudo mais, não tenha raiva, tenha compaixão. Porque se aquela pessoa já está com raiva e você ficar com raiva dela, você está entrando em sintonia com ela. Então você está criando uma egrégora de raiva. E o que nós precisamos nesse momento é jamais entrar em egrégoras negativas, mas entrar numa egrégora de amor. Então outro fez um discurso de ódio, ou falou algo ruim, bateu, xingou o outro, não entra naquela conexão. Não entre. Faça uma prece, mentalize uma luz branca para aquela pessoa. Porque tudo que a gente manda o amor limpa, o amor cura, né? Na casa 9, futuro, viagens, movimento, um 8 de paus, o que indica que o nosso desenvolvimento como país vai vir, e também como pessoas, porque seu país ele só se desenvolve tecnologicamente, prosperidade e tudo mais, se a gente tem uma boa consciência, porque a nossa consciência é que vai fazer a gente tomar melhores decisões. Então na casa 9, futuro, viagens, movimento, 9 de paus, 8 de paus. Nessa carta, 8 de paus, carta da criatividade. Então nós teremos que usar a criatividade ao nosso favor sempre. Então é assim, nós vamos ter que, não dá para fazer uma coisa de tal jeito, vamos tentar fazer de outra, transformar um limão numa limonada, mas esse vai ser o meio de nós sairmos desse atoleiro coletivo em que nós nos encontramos, usando a criatividade. O bom é que o brasileiro já é criativo por natureza, só que ele só consegue ser criativo se ele está numa vibração de amor. Então, por isso que é importantíssima a vibração de amor. Na casa 10, que é a casa da carreira, né? Saiu aqui um 6 de paus. O Brasil só vai conseguir crescer e se desenvolver se nós sabermos compartilharmos. E compartilhar é o quê? Movimentos que nós fazemos para que nós possamos aumentar a nossa consciência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento X de fazer um pão específico. Quando ela pensa, ela chama outras pessoas que estão ali com alguma dificuldade e tudo mais, ela ensina aquelas pessoas, aquela obra de arte de fazer um pão que abre condições para que aquelas pessoas possam estar trabalhando, fazendo pão, vendendo. Tá? Isso é um exemplo. Ela está compartilhando conhecimento, consequentemente ela está compartilhando luz, porque ela não está sendo mesquinha, vamos dizer assim, de manter uma receita secreta com ela. Então essa carta aqui mostra muito isso, o compartilhar. Então eu estender a mão. Se uma pessoa não sabe uma tarefa, a gente vai lá e orienta, explica. Principalmente o Brasil, que está com muita gente que tem muita dificuldade com tecnologia e por aí vai. Então estender a mão. Então não dá para compartilhar conhecimento, coisa com discurso de ódio. Então a partir do momento que a gente sair dessa egrégora negativa, né? Sair dessa egrégora negativa e a gente começar a ter paz e clareza. E é importante a gente entender que, mesmo que você tenha essa consciência nesse momento, que é paz e clareza, não entrar nessas egrégoras e tudo mais, e você vê uma pessoa próxima a você, que ela tem esse comportamento de ódio e tudo mais, é não entrar em conexão com ela, somente imaginar que ela ainda
chegou no tempo dela de ter consciência. Mas que um dia vai chegar. Mas você não entrar, não ficar com raiva, senão você acaba entrando junto também. Então assim, o desenvolvimento do Brasil vai vir muito pelo compartilhar. E nós temos que saber aprender a compartilhar. É compartilhar luz, é compartilhar sabedoria, é compartilhar conhecimento, é compartilhar amor. Tudo isso é fundamental como país para que nós possamos crescer. Na casa 11, né, que fala ali de família, amizades e tudo mais, um 5 de ouros. Então mostra ali que grande parte das pessoas pode estar com atritos dentro da família. E a família, você pode falar o que for da sua família, que a família não presta, que a mãe é chata, que o pai é ruim e por aí vai. Mas lembrar que nós estamos na família ideal que precisamos para nós desenvolvermos, crescermos espiritualmente. Então, se eu me revolto com a minha família, primeiramente, é importante, se você se revolta, mostra que você está conseguindo ver outras... consegue ver as coisas por outro ponto de vista, tá? Mas lembrar que você não é obrigado a conviver com a família. Você pode se distanciar, mas o que você não pode é carregar ódio. Porque justamente pode ter aquela mãe que sempre eu posso estar longe, mas aquela mulher vai mexer comigo. Aquele pai vai mexer comigo na mente, ou vai me ligar, ou ele vai ficar pensando tanto em mim, não sei o que vai quebrar a minha TV, vai quebrar o meu carro e por aí vai. Mas é isso. A gente tem que entender uma coisa: família não dá pra jogar na lata do lixo. E a gente tem que aprender a conviver. E entender que aquela mãe ruim, aquele pai ruim, justamente está ali porque foi o melhor pra mim, pra eu me desenvolver como pessoa. Então, não vermos as pessoas como ruins. A pessoa pode ser ruim, sim, mas não ficar vendo ali, ela faz coisas ruins. Mas não vê ela somente com essa visão, mas vê ela assim, ó, ela tem uma vida diferente, uma forma de ver a vida, não bate com a minha, e vida que segue. E você não ficar carregando um fardo emocional enorme. Então, com esses 5 de ouros, essas dificuldades familiares que acontecem muito, justamente a família está ali porque a gente veio para estar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estariam habilitadas a passar por situações em que eu seria atingido e que essas situações seria para o meu aprendizado. Então é muito importante essa visão aqui dessa carta. E na casa 12, espiritualidade e lições, os enamorados, novamente, essa carta muito positiva mostra a questão espiritualista do Brasil, né? O Brasil, o país que mais tem religiões, diversas religiões, liberdade religiosa, que tem uma conexão maior com a espiritualidade. Então essa é uma das missões, vamos dizer assim, do Brasil. E aí, olhando por tudo isso, um país que é mais espiritualista, isso e tudo mais, tende ao quê? A passar por que estamos passando, né? Então, é o discurso de ódio contra a religião, ataque a outras formas de filosofias de vida e por aí vai, né? Então, o Brasil tem essa essência da espiritualidade. E se espiritualizar é conhecer você a si mesmo. Então, para você se espiritualizar, você tem que aprender quem você é, aprender o que o seu gênio contrário, aprender a sua personalidade, que tem um bom e tem um má, aprender que você não que tem um lado ruim, às vezes, uma personalidade difícil mesmo. E é tendo consciência disso que nós vamos crescendo e se espiritualizando. Então, o conjunto aqui, fecho com essa carta, essa leitura, nós estamos nesse processo todo, por uma visão espiritualista, justamente para que nós possamos crescer. Então não é à toa essa raiva, esses discursos de ódio, essas pessoas às vezes até em descontrole, que justamente são pessoas que estão ali, que algo está mexendo com elas, e é justamente mexer dentro. E mesmo que seja até difícil e demorado para a pessoa aprender, mas uma hora ela vai conseguir chegar num nível de consciência, se libertar e vibrar no amor. Então, é um processo que vamos passar nessas eleições,
É um processo que vai nos trazer crescimento, conhecimento, despertar de consciência e, principalmente, um grande exercício para que nós possamos exercitar o amor incondicional para aquela pessoa que a gente não gosta, para aquela pessoa que me irrita e por aí vai. Então, é uma grande, vamos dizer, uma grande cirurgia espiritual que estaremos passando aí, que já estamos passando e vamos passar. E não vejam que estamos regredindo, mas sim evoluindo.